Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui numa emergência, porque o nosso irmão Marcelo, que estaria conosco hoje trazendo suas reflexões, estava se deslocando aqui para o Serva e bateram no carro dele. Não é nada grave, mas é um transtorno. Então, para poder não deixá-los no online e o presencial sem uma palavra amiga, eu vou estar falando sobre uma palavra muito amiga, que é homeopatia. Eu sou apaixonado pela homeopatia, e como nós temos esse tratamento aqui na casa, sempre que tenho oportunidade estou trazendo alguma coisa. É possível que eu já tenha falado sobre isso aqui, não me lembro, mas nunca é demais a gente estar trazendo um esclarecimento quando se fala de um tratamento. Então, a homeopatia é um tratamento, assim como tantos outros tratamentos que nós conhecemos de forma convencional aqui no Ocidente. Ela foi criada por Samuel Hahnemann, que foi médico, e insatisfeito com o trabalho da medicina daquela época, ele pensou, ele ficou, lógico que ele foi intuído, matutando uma outra forma de tratar as pessoas. E aí ele descobriu o que ele chamou de homeopatia. Homeo igual patia, tratamento. Então, tratamento pelo igual. Então, a gente costuma dizer que a homeopatia é uma ciência, é uma terapia, é um tratamento onde nós usamos o semelhante da doença. Então, o que seria isso? Se a pessoa está com febre, o homeopata vai indicar um remédio que em uma pessoa sadia provocaria febre. Então, isso é o semelhante, cura semelhante. Ao contrário da medicina que nós temos aqui no Ocidente, que é curanter contrarios, ou seja, você está com febre, o médico vai te dar um antitérmico, vai te dar um medicamento que tira a febre, que elimina a febre, certo? E aí, isso é importante, porque na homeopatia, como ela provoca febre, quando você toma um medicamento homeopático, ele vai jogar a sua doença para fora. E na medicina convencional que nós temos, quando a gente toma um medicamento, ele suprime a doença, ao invés de jogar fora. Por quê? É como se fosse uma camisa de força. O medicamento chega ali e abafa o sintoma. Tá? Então, o médico, ele normalmente trata os sintomas, ao invés de tratar a origem da doença. Por isso que muitas vezes, você tem uma determinada doença, você trata com o médico, se cura, tipo assim, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: nossa, eu fui no doutor fulano de tal, ele passou um remédio que tirou com a mão. Realmente, tira. Por quê? Porque o remédio vai lá e põe uma camisa de força em cima da doença. Aí o sintoma desaparece. Aí, passado o tempo que você fica sem tomar aquele medicamento, a doença volta, e muitas vezes ela volta de forma muito mais efetiva do que quando ela aconteceu da primeira vez. Todos nós devemos lembrar das nossas avós, bisavós, por exemplo, cachumba. A criança pegava cachumba, elas tinham o maior cuidado, porque elas diziam assim: não deixe a cachumba suprimir, não deixe a cachumba recolher, porque ela já sabia que se a cachumba recolher, as consequências vão ser muito mais sérias. Então ficava de cima da criança, para a criança fazer repouso, porque se a cachumba descesse para os testículos, com toda certeza ou com uma chance muito grande, essa criança tornaria um homem estéril. E se fosse para os ovários, essa mulher se tornaria uma mulher estéril.
né? Então isso quer suprimir. Quando a gente fala que os medicamentos alopáticos suprimem a doença, é nesse sentido. É no sentido de colocar uma camisa de força na doença. A doença fica desguardada. A homeopatia, pelo contrário, ela joga a doença para fora. Tá? Então, baseado nisso, a homeopatia ela tem 4 princípios básicos. O primeiro princípio, lei dos semelhantes. Eu vou falar sobre cada uma, eu vou citar as 4 para poder ter uma linha de raciocínio, né? Então, a primeira, lei dos semelhantes. A segunda, experimentação em homem sadio. A terceira, doses mínimas. E a quarta, medicamento único. Então, o que significa cada uma delas? Lei do semelhante, é o que eu acabei de falar. Você está com febre, você vai receber um medicamento que, se fosse tomado por uma pessoa sadia, essa pessoa iria ter febre. E muitas vezes na alopatia a gente tem a mania de dizer assim para as pessoas: vamos supor, dor de cabeça, né? A pessoa está com muita dor de cabeça, ele tem mania de dizer assim: toma Neosaldina, ou então toma um Dorflex 1 grama. Eu tomei, foi excelente. A gente tem mania de medicar as pessoas, né? E além de se automedicar. Na homeopatia não é assim. Na homeopatia, para dor de cabeça, são mais de 70 medicamentos que resolvem dor de cabeça. Então, o que eu preciso fazer na homeopatia? Eu preciso conhecer você profundamente. Eu tenho que te virar do avesso. Por isso a nossa ficha para tratamento homeopático ela é tão longa. E a maioria das pessoas tem preguiça de responder todas aquelas perguntas. Por quê? Porque são perguntas que mexem com o íntimo da pessoa, né? E às vezes a pessoa nem sabe responder porque ela não presta atenção. Então, tipo assim, né? Uma das perguntas: qual lado do corpo, né? Qual lado do corpo você mais machuca? Direito ou esquerdo? Aí, para poder parafusetar mais ainda, membros superiores ou membros inferiores? A pessoa não sabe. No meu caso, por exemplo, tudo em mim é ambíguo. Então, tipo assim, se eu tenho uma dor nesse braço, esse braço também dói. Se aparece a mancha vermelha aqui, aparece a mancha vermelha daqui. Tem pessoas que aparecem mancha vermelha só do lado direito, no ombro do lado direito. Outras só aparecem do lado esquerdo. Então, todos esses pequenos detalhes são de suma importância, porque eles vão definir medicamento. E é por isso que tem um chavão por aí. As pessoas falam muito: não toma homeopatia, não, porque essa água não faz efeito. Lógico que não faz. São 70 medicamentos, são mais de 77 que parece, para ser mais preciso. 77 medicamentos para dor de cabeça. Aí você vai lá e toma o medicamento número 13, que não tem nada a ver com você. Aí ele vai fazer efeito? Não vai. É a mesma coisa, você está com dor de cabeça e vai tomar, ao invés de tomar um analgésico, você toma um calmante. Vai sanar a sua dor de cabeça? Não vai. Porque o calmante não vai suprimir a sua dor de cabeça. Então, a homeopatia é uma ciência extremamente complexa, assim como a alopatia. E para você indicar o remédio, você tem que ter uma segurança muito grande. E para você indicar o remédio com uma segurança muito grande, a pessoa que está vindo tratar com você, ela tem que te dar todos os detalhes, todos, possíveis e inimagináveis, tá? Uma vez eu estava tratando de uma pessoa, aí eu fiz uma determinada pergunta para ela, ela virou para mim e falou assim: nossa, esse tratamento foi melhor do que o do SUS. Eu falei: mas por quê? Porque você pergunta tudo, a gente chega lá no SUS, o médico mal olha na cara da gente, já passa o medicamento. Você que vasculha a gente por dentro e por fora, mas é necessário. Para quê?
para que eu encontre o melhor remédio. Tá? Entre 77 eu tenho que achar um, de preferência, que seja o seu melhor remédio. E para me achar esse melhor remédio para você, eu preciso de saber todas aquelas informações. Eu pergunto lá, como são suas fezes? Se você fica com vergonha de me responder, vai prejudicar o seu medicamento. Aí depois você vai falar assim, aquele homeopata lá não presta não, porque me deu remédio e não valeu de nada. Lógico, você que não passou as informações que eu precisava saber. Ou você mentiu, ou você omitiu. Certo? Bom, então essa é a lei do semelhante, né? Você vai dar um medicamento que é igualzinho àquela doença em uma pessoa sadia. Por exemplo, você chega para mim, eu estou com sarna. Eu vou te dar um remédio que vai provocar mais coceira ainda. Você vai ficar louco. Você vai subir no telhado de tanto coçar. Por quê? O medicamento é para jogar para fora. Então você vai coçar feito um louco durante 2, 3 dias, uma semana. Depois disso a coceira sumiu e nunca mais ela irá voltar. Se o medicamento que foi dado é o melhor medicamento para você em relação à coceira. E aí a Cássia chega com coceira. Eu dou um medicamento X para a Cássia. Ela quase ficou louca de tanto coçar. Passado lá algum tempo, vamos supor uns 2, 3 meses ou menos do que isso, a coceira dela sumiu, a sarna dela sumiu, né? E ela está feliz da vida. Aí a Thaisa chega com a mesma coceira. Aí eu passo o remédio para a Thaisa, que vai acontecer o mesmo caminho da Cássia. Aí as duas se encontram. Aí a Cássia fala para a Thaisa assim, eu estava com a coceira assim, fui no homeopata e me passou o remédio X. Aí a Thaisa vai falando, engraçado, eu também estava com a mesma coceira, eu fui lá e me passou o remédio Z. Lógico, o remédio Z é a cara da Thaisa. O remédio X é a cara da Cássia. Mas tanto o remédio X quanto o remédio Z cura a coceira. Só que eles curam dependendo de um monte de coisa. A Thaisa machuca o membro inferior direito. A Cássia machuca muito o membro superior esquerdo. Então são coisas diferentes, são características diferentes de pessoa para pessoa, que eu preciso levar em consideração, que eu preciso saber, para mim poder saber qual é o melhor remédio, certo? Bom, experimentação em homem sadio, eu já acabei explicando tudo isso, né? A experimentação em homem sadio, o que é isso? Se eu estou sadio e eu tomo determinado remédio, aquele remédio que eu tomei vai provocar em mim, que estou são, os mesmos sintomas de uma pessoa doente. Tentando clarear isso de uma forma mais precisa. Eu sou uma pessoa sadia, aí tomei um determinado remédio homeopático, comecei a coçar igual macaco, do dedão do pé até o fio do cabelo, coço que eu quase vou à loucura. Esse remédio é um remédio para tratar a sarna. Então ele vai ser dado para quem tiver com sarna, certo? Mas para sarna, eu não lembro agora quantos são os medicamentos, são inúmeros também, tá? Para cada doença são inúmeros os medicamentos e que a gente precisa conhecer a pessoa com profundidade para poder saber o melhor medicamento a indicar naquele caso, certinho? Bom, doses mínimas. Então, homeopatia, você trabalha com pequenas doses. Então, normalmente eu trabalho com 5 gotas ou 5 glóbulos, 3 vezes ao dia. Em outros casos, eu trabalho com 10 gotas ou 10 glóbulos, 3 vezes ao dia também, certo? Mas, por exemplo, caso de febre, o que normalmente eu faço? Quando eu acho o melhor remédio para aquela pessoa, eu faço, olha, vai tomar uma gota a cada 10 minutos até completar 15 gotas, por exemplo, tá?
a cada 10 minutos. Aí a pessoa tem preguiça de tomar uma gota a cada 10 minutos. O que é que ela faz? Pega 15 gotas e toma de uma vez. Tomou água. O tratamento não é assim. Se eu disse que a cada 10 minutos é uma gota a cada 10 minutos. Por quê? O nosso organismo vai fazer a leitura do medicamento. Homeopatia não é químico. Homeopatia é medicamento energético. Às vezes a pessoa que já tratou homeopatia por si só, ou às vezes tratou-se de qualquer jeito, né? Ouviu falar, por exemplo, que Staphysagria é um excelente remédio para uma determinada situação. Aí ela chega lá na farmácia e pede: eu quero Staphysagria no CH500. Pode ter certeza que vai baixar no sanatório espírita. Porque não é assim. E por que as pessoas fazem isso? Porque a medicina alopática, ela trata desta forma. Por que ela trata dessa forma? A medicina alopática, quanto maior a dosagem do medicamento, mais eficaz. Então você toma Dorflex, põe 5 mg, ele cura uma dorzinha assim. O Dorflex 1 grama cura uma dorzona assim. Só que a homeopatia não é assim que funciona, é o contrário, tá? Então na homeopatia a gente começa com dose mínima e potência baixa. Tem muitos médicos que se especializaram em homeopatia e tratam seus clientes alopaticamente com homeopatia. O que significa isso? Você está com determinada doença, você vai no médico, ele te ouve ali em 10 minutos, porque na alopatia em 10 minutos ele resolve qual é o seu problema. Na homeopatia são 2 horas, mas ele não pode esperar 2 horas, porque em 2 horas ele já atendeu 20 pessoas, né? Então ele vai ali, te ouve em 10 minutos, raciocina alopaticamente e encontra o remédio homeopático. Aí ele passa para você Staphysagria CH200. Está errado? Não está errado. Só que ele não observou o princípio básico da homeopatia: dose mínima. Então a gente começa com CH5, alguns casos até menos. Para facilitar o meu trabalho, eu instituí a partir do CH5, porque o CH5 é uma dosagem baixa e que a maioria dos medicamentos homeopáticos podem ser dados a partir do CH5. Tem alguns que não, tem alguns que é a partir do CH15. Então, por exemplo, deixa eu lembrar aqui um nosódio, um psorino, por exemplo. O psorino, normalmente ele é recomendado a partir do CH15. Se eu indicar o psorino no CH5, a farmácia não vai te vender. Por quê? A Anvisa não liberou nessa dosagem. E por que a Anvisa não liberou nessa dosagem? Porque o psorino é um medicamento feito a partir do carrapatinho da sarna. Então, se te passar no CH5, você ainda poderá encontrar alguma partícula do carrapatinho. Vai ser infinitesimamente pequeno, mas poderá. Então, instituiu-se CH15, por exemplo. Tá? Outros só a partir do CH7, outros a partir do CH9. Muitos poucos medicamentos podem ser CH1, pode ser CH2, CH3, CH4. Então, normalmente eu trabalho a partir do CH5. Tá? Medicamento único. O que significa isso? Cada vez que você for tomar um remédio, você vai tomar um único remédio. Ah, mas eu tomei homeopatia que tinha no mesmo vidro 5 remédios. Ok.
essa escola homeopática chama complexista. E eu, a minha formação é homeopatia unicista. O que significa isso? A homeopatia unicista usa apenas um remédio, porque foi assim que Samuel Hahnemann estudou, foi assim que ele foi incluído, foi assim que ele trabalhou. Então, a minha escola segue as normativas de Samuel Hahnemann, que criou essa medicina há mais de 200 anos. Depois dele vieram outros que foram recebendo outras informações e foram trabalhando de outra forma. Tá? Eu não trabalho assim, eu trabalho com um remédio só a cada vez que você toma. Mas durante o dia eu trabalho até com 3 medicamentos. Determinadas situações eu trabalho com 3. Um às 6 horas da manhã, um às 14 e o outro às 22 horas. Ou seja, a cada 8 horas eu vou lá no seu organismo e dou uma sacudida nele, faço acorda, lá do minhoco, acorda. Porque o medicamento homeopático é exatamente isso que ele faz. Ele é energético, então ele vai lá no seu corpo e dá uma sacudida para que você esteja atento, para que você reaja, certo? Até aqui tem alguém que quer fazer uma pergunta? Ficou claro? Algum questionamento? Paulo, o que significa o CH? CH é centesimal hahnemanniana. DH é decimal hahnemanniana. ML milesimal. Dr. Hahnemann, ele chegou a trabalhar com milesimal, mas quase não usou, tá? Isso é uma coisa, é uma utilização mais recente. Aí o que significa isso? CH, centesimal hahnemanniana, o que significa? O medicamento foram batidos 100 vezes a cada potência, tá? Então pega o medicamento aqui, o vidro, né? O cotovelo apoiado aqui na mesa, uma borracha que o som vai quebrar, né? E bate o vidro aqui, ó, 100 vezes, num ritmo só. Isso é CH. Agora, se você for na farmácia e comprar medicamento C, vou dar um exemplo. CH5 é feito assim, é feito à moda do Dr. Hahnemann. Ou seja, o medicamento é produzido manualmente. Se você for no homeopata, ou se você chegar na farmácia e comprar um medicamento C5, não foi feito dessa forma, foi batido na máquina. Num segundo bateu um monte de remédio, certo? E o DH é decimal, ou seja, deixa eu só completar. Você vai bater 100 vezes, mas você usou apenas uma gota do medicamento para 99 gotas de água destilada e álcool cereal. Mistura os dois na proporção de 70% de álcool e 30% de água. Tira 99 gotas dessa mistura, uma gota do remédio, põe junto no vidro, bate 100 vezes. Escala centesimal. Na escala decimal, o raciocínio é o mesmo. Só que o que você vai fazer? Você vai usar 9 gotas de água e álcool misturado e uma gota do remédio e vai bater 100 vezes também. Tá? E a milesimal? Milesimal. 1000. Você bateu 1000 vezes cada potência. Aí às vezes o médico bate, 1000 vezes não, você bateu 50.000 vezes cada potência. Né? Aí o médico passa no 2 milesimal, o médico passa no 5 milesimal. Então isso é um medicamento ultra, infinitesimamente diluído. E como é que esse medicamento faz efeito? É energético, não é químico.
Se você pegar esse medicamento e fizer uma análise química, você vai encontrar água e álcool. Por isso muita gente fala que a homeopatia é uma aguinha. Mas por desconhecer como é que ela funciona e por ter tomado remédio errado. Porque quando você toma o remédio certo, uma gota que você toma faz um desbronco, vocês não têm ideia. Tá? Então, assim, é muito interessante tudo isso. Né? Bom, acabou o tempo? Oi? No caso de uma pessoa que tem um síndrome do pânico e vai fazer um tratamento do meu pai, o tratamento provoca a crise ou não? A pessoa tem síndrome do pânico, ela vai fazer o tratamento homeopático, aí o medicamento vai ser dado para ela, vai provocar síndrome do pânico? Vai causar crise? Não. Por quê? O que é a síndrome do pânico? É o medo que está escondido. É o medo que está escondido. Aí, ao fazer a consulta com o homeopata vai, qual que é o desafio maior dele? É virar essa pessoa do avesso para poder descobrir qual que é o medo que está escondido. E aí ele vai dar um remédio para jogar esse medo para fora. E ao dar esse remédio para jogar esse medo para fora, não vai provocar crise. E aí é muito complexo a síndrome do pânico, tá? Já tem várias pessoas que eu tratei. Você tem que... A homeopatia ela é uma arte, você vai montando quebra-cabeça. Então, quando no caso de síndrome do pânico, o que é que eu faço? A pessoa chega e eu já não dou remédio para ela para poder curar o medo dela. Eu dou para ela um policresto, que normalmente a gente chama policresto, ou seja, um medicamento que mais parece com ela, mas que atende um monte de outros sintomas. Para quê? Para mim ir preparando o terreno, porque a hora que eu chegar e der o medicamento para jogar fora o medo dela, aí ela já está equilibrada. Porque a homeopatia equilibra a pessoa. A homeopatia equilibra um nível físico, mental, emocional, psíquico e espiritual. Ela equilibra todos. Então, e outro detalhe também. Da homeopatia, eu trato a pessoa, eu não trato a síndrome do pânico. Dá para entender isso? Então a pessoa chega com síndrome do pânico, eu nem lembro que ela tem síndrome do pânico na hora de decidir o medicamento dela. Isso não me preocupa. Eu vou vasculhando a pessoa, eu vou trazendo um monte de informações para mim poder decidir qual o melhor medicamento, e esse melhor medicamento ele não trata a síndrome, mas trata a pessoa. E aí é a mesma história. Para a pessoa X eu vou dar um medicamento X, para a pessoa Y eu vou dar um medicamento Y, que não tem nada a ver um com o outro. É porque eu vou tratar a pessoa, não vou tratar a síndrome. Dá para entender? Alguma outra pergunta? Não? Então nós vamos agradecendo o carinho, a paciência de cada um de vocês aqui no presencial, os que estão online nos assistindo, né? Gratidão ao coração de vocês e continuemos rogando a Jesus para que esteja nos abençoando sempre. Gratidão, que assim seja.